Olá pessoal, aqui é o Thiago André e não, esse não é mais um episódio do História Preta. Eu tô aqui para dividir com vocês um trabalho muito especial que a gente desenvolveu com a Audible, o Apartheid Tropical. Nos últimos anos, o História Preta vem contando histórias fundamentais sobre o Brasil e sobre o povo negro. E uma dessas histórias cresceu tanto que virou uma audiosérie original da Audible. Muitos dizem que não existiu apartheid ou segregação no Brasil. Mas em Apartheid Tropical eu te mostro como o Brasil usou suas leis para impedir o progresso da população negra. Como, após a abolição da escravatura, o Estado brasileiro escondeu em suas leis mecanismos sofisticados de segregação racial com o objetivo de eliminar a população negra do país. Até hoje, esse conteúdo estava disponível exclusivo lá na Audible, só para assinantes. Mas, como estamos prestes a lançar a segunda temporada de Apartheid Tropical, a gente conseguiu trocar uma ideia com a Audible e disponibilizar a primeira temporada completamente de graça aqui no História Preta. Espero que você goste desse conteúdo, que é fruto de muita pesquisa e trabalho coletivo. E se prepare, em poucas semanas sai a segunda temporada do Apartheid Tropical, exclusivo lá na Audible, o serviço de audiolivros da Amazon. Vai lá conferir, dá para testar a plataforma de graça e maratonar todo o nosso conteúdo e muito mais. Era madrugada quando Sueli ouviu alguém bater na porta de casa. Acordou assustada. Do outro lado estava a Dor, um amigo da família, trazendo notícias que mudaria sua vida para pior. Robson, seu marido, foi torturado pela polícia e estava quase morto no chão de uma cela. Sueli, conhecida como Vivi, tinha 17 anos, mas sua identidade dizia ter 21. Grávida de 3 meses, esperando mais um filho de Robson, ela sabia que sua vida, a de seus filhos e de seu marido, não valia nada para o Estado. Mulher negra, moradora da periferia de São Paulo, ela não estava disposta a desistir. Se vestiu rapidamente e foi para a 44ª Delegacia de Polícia de Guaianazes, em São Paulo. Era lá que estava o seu marido. Eram anos de ditadura militar, e ela sabia que ir até a delegacia era um movimento arriscado, mas que escolha ela tinha. Em 1978, os grupos armados de oposição à ditadura estavam praticamente extintos, mas os aparelhos repressivos construídos para combatê-los funcionavam a todo vapor. Vivi e Robson, seu marido, nunca foram militantes políticos, mas sentiam o peso da repressão no cotidiano. Ela era doméstica e ele tomava conta de um bar. Mas sendo negro, moradores da periferia, vivendo no Brasil, estavam sempre na mira da polícia. Robson Silveira da Luz, homem negro, tinha só 21 anos quando foi preso e torturado pela polícia. E tudo começou por causa de um roubo de frutas. Era madrugada, dia 28 de abril de 1978. Robson saiu de uma festa de noivado junto com um grupo de mais ou menos 10 pessoas. Estavam felizes, beberam além da conta. Voltaram para casa cantando e brincando pelas ruas de chão batido da Vila Popular. Foi então que viram um caminhão de frutas e furtaram 3 caixas. Saíram rindo pelo caminho enquanto chupavam manga. Ainda de madrugada, foi feita uma queixa na delegacia. Uma vizinha tinha visto o que aconteceu. Naquele mesmo dia, um dos jovens do grupo seria preso. Mas mesmo sabendo disso, Robson não deu muita importância para toda essa história das frutas. Jogou futebol de manhã, almoçou com a família e logo depois arrumou suas coisas para sua semana de trabalho no bar do pai, no bairro Ipiranga. Lá ele dormia em um quartinho pequeno que mal cabia a ele e suas coisas. Passava a semana no trabalho e só voltava para casa nos fins de semana e feriados. Foi assim que salvou sua vida por um tempo. Naquela semana, a polícia procurava os outros envolvidos no furto das frutas. Do, o primeiro preso,
foi levado para a delegacia e lá foi torturado por 2 horas. Sofreu choque elétrico no pênis, borrachada na cabeça e nas solas dos pés, além de soco e chutes por todo o corpo. Eles queriam saber o endereço de Robson. Vivi tentou alertar o marido para o que estava acontecendo na Vila Popular. A polícia estava atrás dele e o resultado poderia ser trágico. Robson não deu tanta importância. Conhecia o seu Joaquim, o dono do caminhão. Pagaria para ele as frutas e tudo ficaria bem. Mas não foi isso que aconteceu. Na sexta-feira, quase uma semana depois do furto, Robson voltou ao seu bairro para pegar umas roupas limpas e chuteira para jogar futebol. Com suas coisas debaixo do braço, tomou o ônibus de volta para o Ipiranga. Mas antes que pudesse chegar ao seu destino, foi surpreendido pela polícia. Os policiais entraram pelas 2 portas do ônibus. Assustado, Robson foi algemado e espancado ali mesmo, no chão do coletivo. Depois foi levado para a delegacia, onde tudo seria pior. Ficou na cela com mais 3 jovens negros, incluindo Dor, o seu amigo. Os outros não tinham nada a ver com o furto das frutas, mas foram presos mesmo assim. Às 11h30 da noite de sábado, Robson foi tirado da cela e levado para uma salinha ali do lado. Alguns minutos depois, os amigos ouviram os gritos de Dor. À medida que o tempo passava, os gritos viraram urros abafados que saíam entre os dentes. Robson passou 6 horas sob tortura, até que 2 guardas trouxeram ele de volta à cela e largaram seu corpo desfigurado no chão. O desespero dos colegas foi imediato. Ele estava irreconhecível. Naquela noite, Robson urinou sangue. Seus jeans estavam esmigalhados. Os companheiros de cela gritaram por ajuda e os guardas levaram ele, em estado grave, para o pronto-socorro. Foi nesse estado de coisas que Vivi soube que seu marido tinha sido torturado e estava no hospital entre a vida e a morte. Ela correu para lá e encontrou o marido numa maca deitado no corredor. Estava muito machucado, um afundamento no crânio e o rosto inchado. Quando ouviu a voz dela, Robson abriu um dos olhos com os dedos indicador e polegar e disse: "Bateram muito em mim." Durante aquela semana, Vivi visitou ele todos os dias. Mas na sexta-feira, ao pegar o cartão de visitante na recepção, recebeu a notícia: Robson estava morto. Era mais um preto morto na mão da polícia. Sua história estava destinada ao esquecimento. Era para ser só mais uma, mas por algum motivo não foi. A morte de Robson Silveira da Luz seria o estopim para o nascimento de um movimento. E a partir deste movimento, numa reação em cadeia improvável, nasceria a resposta mais duradoura e contundente ao apartheid tropical. Pela primeira vez em décadas, as pessoas negras deixariam suas diferenças de lado para se unirem sob uma mesma pauta nacional e fazer o impensável: mudar as leis de um país inteiro. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo Apartheid Tropical, um original Audible. Episódio 9, O Movimento Negro. Você deve se lembrar que no episódio anterior eu estive no Maranhão conversando com Ivo Fonseca, importante liderança do movimento quilombola. Meu nome é Ivo Fonseca, Quilombo Frechal, fica no município de Mirizal, estado do Maranhão. Ivo me contou um pouco da história de sua comunidade, o Quilombo do Frechal. Se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que ouça. Na luta deles pelo direito à terra, acabaram se organizando em torno de ideias sociais e políticas que resultaram em mudanças profundas na sociedade brasileira. Até a Constituição de 1988,
Não existia nenhum amparo legal para reparação histórica e direito à terra de comunidades quilombolas. Então nós conseguimos mudar o ordenamento jurídico do país. Então o que é que nós fizemos? A política de quilombo do Brasil não é uma política de governo. Ela é uma política de Estado. Foi no meio dessa conversa que Ivo Fonseca me disse algo interessante que mudaria o rumo deste original. Então o movimento negro unificado surge ali, nessa retomada da democracia, e aí nessa mobilidade do movimento negro, a palavra quilombo entra na pauta do dia. O Quilombo do Frechal lutava pelo direito à terra há uns bons anos, mas o que realmente mudou o jogo para eles foi o surgimento de um dos movimentos sociais mais importantes do século XX, o Movimento Negro Unificado. Ivo me falou que foi graças a esse movimento que algumas ideias fundamentais começaram a circular no campo e na cidade. E a partir daí que eles perceberam que existia algo de errado com as estruturas legais do Brasil. E para mudar isso, teriam que mudar o ordenamento jurídico do país. Essa conversa com o Ivo mexeu comigo. Eu fiquei algumas semanas pensando nessa importância que ele atribuiu ao movimento negro unificado. E queria entender mais dessa história. Saber como o movimento local pôs o negro na pauta do dia e mudou as estruturas jurídicas de um país inteiro. Para isso, eu viajei para a cidade de São Paulo, lugar de origem do movimento negro unificado, o MNU, para conversar com duas de suas lideranças históricas. Nos encontramos no Memorial da Resistência de São Paulo. Ele é um museu que fica numa rua movimentada do bairro de Santa Efigênia, região central de São Paulo. É um edifício antigo, projetado para ser um armazém ferroviário, mas que por muitos anos foi a sede da repressão política na capital paulista. O museu é dedicado a preservar a memória da resistência e da repressão no estado de São Paulo. A escolha do local da entrevista foi deles, e tem um motivo. Naqueles dias, no fim de 2023, o museu recebia uma exposição sobre a resistência negra em São Paulo e a história do MNU. Oi, tudo bom? Sou eu. Tudo bom? Prazer conhecê-la. Desculpa o atraso, mas Não, o trânsito estava impossível. Não, imaginei que não ia ser fácil. De óculos, cabelo curtinho e completamente branco, Regina Santos me encontrou na sala de exposições que contava parte de sua história de militância. Aos 68 anos de idade, ela ainda é uma militante ativa e atuante no movimento negro unificado e faz parte da coordenação do movimento em São Paulo. Junto dela, colado na sua perna, estava um dos seus netos, um menino curioso de mais ou menos 10 anos, que parecia interessado em saber mais sobre a história dos seus avós exposta ali naquela sala. A vovó e o vovô vão gravar. Primeiro a vovó, depois o vovô. E depois o filho. O vovô, no caso, é conhecido como Milton. Homem preto, corpulento, tem cabelo espesso e crespo completamente brancos. Sua barba, também branca, parece acusar sua idade avançada. Aos 76 anos, ele já não tem o vigor físico de antes. Depois de mais de 50 anos de militância, sua voz já não é mais a mesma, e sua memória às vezes falha. Enquanto eu ajeitava meus equipamentos, ele estava afastado olhando antigas fotografias, suas e de companheiros, que estava exposta no museu. Ele é um dos militantes fundadores de primeira hora do MNU. Viu nascer e ajudou a desenvolver as bases ideológicas do movimento. Os caminhos de Milton e Regina se cruzaram na militância política, enquanto trabalhavam na campanha de Luiz Erundina à Prefeitura de São Paulo. Foi por influência dele que Regina passou a militar no movimento negro. E quando eu chego no MNU, as conversas com Milton me fazem começar a estudar sobre a questão racial. Eu começo a ler
autores negros africanos, autores negros revolucionários. Começo aí em reuniões do movimento negro em geral, e aí começo a atuar só na questão racial. Companheiros há muito tempo na luta e na vida, Milton e Regina me concederam essa entrevista juntos. Ela se manteve ao lado dele o tempo inteiro, para ajudar a lembrar de alguns detalhes em momentos que a memória vacilava. Mas ele fez questão de dar o seu relato em primeira pessoa. É bom, né, que as pessoas vão conhecendo um pouco da história da luta negra, né? Então, no Brasil, né? Derrotamos a ditadura militar, então é muito importante a gente poder falar, né? Poder expor e apresentar caminhos, né? Milton nasceu em Ribeirão Preto e durante os anos de ditadura viu a ascensão dos grupos de extermínio formados por policiais militares aterrorizarem as periferias das cidades. Torturas, desaparecimentos e assassinatos era parte do cotidiano dos jovens negros como ele. Mas ele era jovem, achava que tudo aquilo era normal, que fazia parte da vida. Só se deu conta de que aquela violência era parte do racismo à brasileira quando ingressou na USP no início dos anos 70 e teve contato com intelectuais e militantes negros. A gente tinha contato com os negros velhos que tinham sido da Frente Negra Brasileira, que é o José Correia Leite, Henrique Cunha, Jaime Aguiar, Aristide Barbosa. Né? Nós fazíamos muitas reuniões, muita conversa, nós aprendemos muito com eles. Além de antigos militantes da Frente Negra Brasileira, como José Correia Leite, personagem que abordamos no episódio 5 deste original, Milton também pôde se aproximar de intelectuais, sociólogos, que estavam refletindo desde os anos 40 sobre as relações raciais no Brasil. Caso de Florestan Fernandes e Eduardo de Oliveira e Oliveira. Este último também ativista de causas raciais. Então a gente ia no apartamento dele, ele nos ensinava um monte de coisa, passava livros, então tudo isso a gente foi aprendendo. Fomos estudando, discutindo, e aí começamos a montar estratégias de enfrentamento ao racismo. Né? Eduardo de Oliveira e Oliveira, além de sociólogo e militante, era dramaturgo. Escreveu espetáculos junto com Teresa Santos, mulher negra, também dramaturga e militante. E eles são também fundadores do SECAM, que é o lugar onde o MNU nasce. Mas o SECAM fazia discussões. E é lá no SECAM, o Centro de Cultura e Arte Negra, que Milton conhece Rafael Pinto, também estudante da USP, que começava a se envolver nas discussões étnico-raciais que circulavam nesses grupos. Em 1978, Rafael Pinto recebeu uma notícia aterradora. Seu primo, um jovem negro de 21 anos, corpo franzino, tinha sido preso, torturado e morto pela polícia. Tinha sido acusado de roubar um caixote de frutas de um feirante e recebeu a pena de morte. Seu nome era Robson Silveira da Luz, o jovem negro do início deste episódio. O caso de Robson teve repercussão e Rafael Pinto, seu primo, levou essa questão para debater com os amigos do SECAM e outros núcleos de militância negra. Aí, quando foi em 78, houve o caso da prisão, tortura e morte do Robson Silveira da Luz, trabalhador, pai de família, que era, inclusive, o cara era primo do Rafael Pinto, né? E discutimos e resolvemos criar um movimento para enfrentar essas violências policiais, essas mortes. O assassinato de Robson Silveira da Luz aconteceu às vésperas da agenda comemorativa dos 90 anos da abolição da escravidão no Brasil e acabou se tornando emblemático naquele momento. As organizações negras passaram a dar uma atenção especial ao caso através de ferramentas que dispunham no momento. Uma delas era o jornal Versus, uma publicação de orientação marxista que tinha no seu interior um grupo de jornalistas negros
que escrevia regularmente numa coluna chamada Afro-Latino-América. Foi lá que o jornalista e militante Hamilton Cardoso deu publicidade aos detalhes da prisão, tortura e morte de Robson Silveira da Luz, que não era o primeiro e nem seria o último jovem negro assassinado pela polícia. Por isso, nessa matéria, ele faz um chamamento público para que os mais diversos movimentos negros, ainda que de diferentes posições, se unissem num só movimento para frear a escalada de violência contra os corpos negros. E escreveu o seguinte na coluna: para sobreviverem, as entidades terão que aprender a conviver com as divergências. Portanto, o movimento negro unificado é hoje a única forma responsável de trabalhar no sentido de responder aos anseios das populações negras. Existe uma história de militância negra no país e tem uma brusca mudança. Primeiro, a Frente Negra acaba, a redemocratização de Getúlio, as pessoas voltam a respirar, tal, e a ditadura militar coloca um pano, encobre a questão racial e encobre com decisão política mesmo. Como vimos no episódio 5, O Voto Negro, a Frente Negra Brasileira tinha sido o projeto político mais bem acabado da militância negra no Brasil, ao ponto de conseguir formar o primeiro partido político negro da nossa história. Mas a ditadura de Getúlio Vargas extinguiu a entidade, junto com todos os outros partidos políticos. Depois disso, a militância negra se fragmenta em diversas entidades, clubes sociais, escolas de samba e tudo mais. Só nos anos 60 e 70, mesmo sob a ditadura militar, que essas entidades se multiplicaram, ganhando força e volume. O caso do assassinato de Robson Silveira da Luz parece ter sido a gota d'água de um copo que já estava cheio de violência e morte dos jovens negros da periferia. Era hora dessas entidades se unirem em torno de uma pauta única: o fim da discriminação racial. Mas isso era um problema. Naqueles anos, assumir abertamente a existência do racismo no Brasil era bater de frente com a ideologia dominante da ditadura militar. Não se fala em racismo, nós somos uma democracia racial nesse país. E tem comunicado da Escola Superior de Guerra, tem comunicado da elite militar, dizendo que não se pode tratar da questão racial. A ideia de democracia racial, de que não existe racismo no Brasil, é uma ideia que circunda o imaginário popular desde pelo menos o século XIX, mas ganhou força nesses termos no fim dos anos de 1940 e se tornou ideologia de Estado nos anos 60 e 70 sob a ditadura militar. Mas essa ideologia racial não era tão explícita. Seguindo a cartilha do apartheid tropical, a ditadura militar difundiu sua ideologia racial em documentos secretos, principalmente em documentos de inteligência e informação, no âmbito das políticas de segurança nacional. Esses documentos vieram à tona durante a Comissão Nacional da Verdade, em 2012. Os documentos, que ao todo têm quase 400 páginas, chamam de racismo negro a mera constatação da discriminação racial no Brasil. Um pequeno exemplo disso é o trecho de um documento recebido pelo diretor da Polícia Política do regime. Nele, os agentes se mostram preocupados com o movimento Black e Soul Music que surgia nas periferias do Brasil, falando de forma positiva sobre negritude. Eu vou ler um trecho aqui para você. Senhor diretor, causou-me impacto a oposição que futuramente poderá ser criada entre pessoas brancas e pretas. É mister lembrar que, em nosso país, sempre houve harmonia entre brasileiros, independente de raça e religião. A miscigenação do nosso povo, branco, preto, índio, segundo Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, é um privilégio. Com base na Lei de Segurança Nacional promulgada em 67,
o Estado brasileiro passou a considerar como subversivo todos aqueles que contestavam a ideia de democracia racial. Essa lei foi utilizada para investigar, interrogar e fichar personalidades negras que denunciavam o racismo velado que imperava no Brasil. Não tem nada mais apartheid tropical do que isso. Foi assim que os órgãos de repressão e censura passaram a agir ativamente para reprimir a qualquer contestação de cunho racial no Brasil. Em 73, por exemplo, veio uma americana negra, Angela Gilliam, para o Brasil. Antropóloga, professora da Universidade de Nova York, ela estava pesquisando as relações étnico-raciais no Brasil. E por um pedido de Milton Barbosa, ela acaba concedendo uma entrevista para o Pasquim, que é um jornal de esquerda e tal, que já era perseguido pela ditadura, e eles dão uma entrevista falando do racismo no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Era normal que pessoas, inclusive de esquerda, minimizassem o racismo no Brasil, comparassem a nossa experiência racial com a dos Estados Unidos ou da África do Sul. Diziam que aqui nunca teve segregação racial ou apartheid, portanto, o racismo no Brasil era mais brando ou inexistente. A entrevista de Angela Gilliam, portanto, seria um tira-teima. Ela, negra americana, depois de viver por alguns anos no Brasil, poderia finalmente dizer qual lugar era o pior em matéria de racismo. E, para surpresa de muitos, Angela disse que a situação do negro no Brasil não era nada diferente da dos negros de outras partes do mundo. E que o racismo no Brasil era o mesmo dos Estados Unidos, África do Sul e Caribe. Isso foi quase que a decretação do fim do Pasquim, porque a ditadura começou a inviabilizar o Pasquim de tal forma que ele não conseguiu caminhar mais. Com a repercussão da entrevista, os militares resolveram agir. Demitiram o general censor Juarez Paz Pinto e mudaram a censura do Pasquim para Brasília, a fim de dificultar o processo de aprovação das edições da revista. A negação do racismo era um dos pilares mais importantes da ideologia do Estado brasileiro. Se levantar contra essa ideia era muito arriscado, até mesmo para os veículos de imprensa estabelecidos. Os anos 60 e 70 são marcados pela luta contra as leis de segregação racial nos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul, além das lutas de descolonização dos países africanos. Essas ideias e lutas internacionais inspiraram também a militância negra no Brasil. E isso acende um alerta nos órgãos de repressão da ditadura, que começam a se movimentar nas sombras para impedir um levante negro aqui no Brasil, usando a polícia política para investigar secretamente lideranças do movimento negro. Eles fariam de tudo para que não ruísse a imagem estabelecida de que o Brasil era um paraíso das raças, uma democracia racial. Quando acontece o assassinato do Robson Silveira da Luz, que era um jovem pai de família, que é preso sob a alegação de ter roubado frutas de um feirante e levado preso, ele é torturado e morto no 44º distrito, em Guaianazes. Esse caso, que não era isolado, aconteceu às vésperas dos festejos dos 90 anos da abolição da escravidão. E as organizações negras de São Paulo então decidiram se unir e convocar outras organizações negras do Brasil inteiro para participar de um ato público contra a discriminação racial, para denunciar aquilo que eles chamavam de a farsa da democracia racial. E logo depois acontece um caso de discriminação de 4 garotos negros do time de voleibol infantil do Clube de Regatas Tietê. A diretoria do clube, que era um espaço da elite paulistana, decidiu dispensar 4 meninos negros do time de vôlei para que eles não frequentassem as dependências sociais do clube. E eles foram proibidos de entrar na piscina, né? O segurança falou, se deixar esses 4 garotos entrar na piscina, imediatamente 100 sócios saem. Não era crime ser racista no Brasil, mas desde 1951,
existia uma lei que tipificava a discriminação racial como contravenção penal, ou seja, as penas eram brandas. O racismo poderia resultar em no máximo 3 meses de detenção e pagamento de multa. O caso foi levado à militância negra pelo treinador dos meninos, que considerou aquilo um claro caso de racismo e segregação. A militância fez barulho, divulgou o caso na imprensa e o governo do estado de São Paulo foi obrigado a instaurar um inquérito policial para averiguar o caso de segregação racial na piscina do clube. O DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, investigou e declarou que não houve racismo no caso. A população negra tinha apenas uma lei para proteger seus interesses em caso de racismo. Mas essa lei, na prática, não tinha validade, pois nunca havia condenado ninguém. Aquilo deixou a comunidade negra revoltada. Diante de uma situação clara de segregação racial, as instituições de governo jogaram panos quentes, negando a existência do fato. Era uma amostra explícita do nosso apartheid tropical. Teve um terceiro caso que na época nós estávamos preparando, na semana que nós estávamos preparando o ato público, na escadaria do Teatro Municipal, foi morto o operário Nilton Lourenço por um PM no bairro da Lapa. Esses 3 casos, o assassinato do Robson, a expulsão dos garotos negros do Clube Tietê e a morte do operário Nilton Lourenço, aconteceram num espaço de poucos dias e foi o estopim para a união e o surgimento do movimento negro unificado. O local escolhido para o primeiro ato do movimento foi um espaço central na capital paulista, o Teatro Municipal. O clima era de tensão. Havia medo, ansiedade e preocupação com o que podia acontecer naquele espaço. Ainda estavam numa ditadura militar e o espaço público não estava completamente aberto para esse tipo de manifestação. Num ato público contra o racismo e a violência policial, tudo podia acontecer. Da Galeria Nova Barão saíam jovens negros caminhando de braços dados na direção do teatro. Traziam caixas de papelão nos ombros, contendo faixas, panfletos e megafone. Da Consolação, mais um grupo descia em passeata rumo à escadaria do teatro. Às 18 horas, de frente para a escadaria, estavam algumas centenas de pessoas, negras e brancas, esperando o ato público começar. A movimentação começou com a colagem de cartazes nas portas e paredes do Teatro Municipal, local onde a arte negra, principalmente brasileira, ainda não tinha entrado. Do lado de fora, vinda das muitas direções, membros de 6 entidades negras se aproximavam formando uma enorme multidão de pessoas negras. Cópias de um panfleto eram passadas de mão em mão. Pela primeira vez em muito tempo, os negros receberam nas ruas um documento discutindo a situação e apontando caminhos para o combate da desigualdade racial no Brasil. Era uma carta aberta, uma espécie de manifesto que seria lida publicamente diante da multidão. A cada minuto, mais pessoas se juntavam. Representantes dos bailes blacks, estudantes, sindicalistas, entidades artísticas, jornalistas, todo tipo de pessoa estava se juntando a eles naquele momento crucial. Enquanto se aproximavam, viaturas da polícia rondavam o local como se fossem predadores esperando o momento certo para dar o bote. De onde estavam, alguns militantes negros ouviram policiais provocarem, chamando os manifestantes de prostitutas e drogados. Sem revidar, sem cair na provocação, eles prosseguiram com o ato. Às 7 da noite, já tinha pelo menos 2.000 pessoas reunidas. 2.000 pessoas em plena ditadura militar. No meio da multidão se ergueu faixas brancas com letras garrafais pretas, onde se podia ler: contra a discriminação racial, contra a opressão policial. Foi então que no meio daquele povo, um velho militante vestindo paletó elegante,
que parecia ter sido guardado para ocasião especial, se levantou com um papel na mão. Estava com a carta aberta do movimento. Estava pronto para ler diante da multidão. A carta começava assim: hoje estamos na rua numa campanha de denúncia. A cada frase que ele lia, uma multidão de 2.000 vozes repetia para que os dizeres se amplificassem pelas ruas da cidade. Campanha contra a discriminação racial, contra a opressão policial, contra o desemprego, o subemprego e a marginalização. Estamos nas ruas para denunciar as péssimas condições de vida da comunidade negra. Hoje é um dia histórico. Um novo dia começa a surgir para o negro. Estamos saindo das salas de reuniões, das salas de conferências, estamos indo para as ruas. Um novo passo foi dado na luta contra o racismo. Aquele era um grito entalado desde a abolição da escravatura. Os negros do Brasil há muito tempo se sentiam enganados, abandonados, boicotados pelo seu próprio país. Se sentiam como um estrangeiro em sua própria terra. E aquele ato, aquelas palavras, condensavam o anseio de muitas gerações. O homem, de pé, mal podia ler a carta sem que brotassem lágrimas dos seus olhos, mas continuou lendo. E terminou com 4 palavras de ordem: contra a discriminação racial, contra a opressão policial, pela ampliação do movimento, por uma autêntica democracia racial. O movimento negro estava lançando ali um dos seus principais pilares, que é a contestação da suposta democracia racial do Brasil. Estava lançando ali as bases que daria sustentação para tudo que seria construído em termos de luta racial dali para frente. Enquanto o Estado negasse a existência do racismo e da desigualdade racial, jamais seria possível promover políticas públicas de reparação à população negra. Enquanto setores democráticos da sociedade se calassem diante do racismo, o Brasil jamais acertaria suas contas com sua população negra. Era preciso pôr em xeque a falsa democracia racial brasileira. E era isso que iriam fazer dali para frente. E aquele ato era só o começo. Então, na verdade, assim, o MNU, ele nasce, eu falei muito de São Paulo, porque é em São Paulo que nasce o MNU, mas o MNU nasce de uma discussão em São Paulo, Rio de Janeiro, já bem no início Minas Gerais e Bahia, né? Então ele nasce dessa discussão, logo depois entra Rio Grande do Sul e vai se espalhando pelo Brasil. O dia 7 de julho conseguiu reunir nas escadarias do Municipal representantes de diferentes entidades negras do Brasil inteiro. Pessoas negras de Recife, Belém, Salvador e muitas do Rio de Janeiro estavam presentes. Aquele dia seria um marco na história do protesto negro no país. Eles conseguiram, com muito sucesso, reunir organizações de diferentes espectros sob o mesmo propósito. Mas eles tinham um desafio pela frente: fazer essas pautas saírem de São Paulo e ganhar os 4 cantos do Brasil. Para isso acontecer, uma pessoa seria fundamental. Ela estava ali, também nas escadarias, inaugurando aquele movimento histórico. Seu nome era Lélia Gonzalez. Quando ela vai para o MNU, todo mundo já sabia, né, quem era Lélia Gonzalez. Essa é Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense e biógrafa de Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez já viaja muito o Brasil por conta dos movimentos negros, mas também por conta do feminismo, né, das articulações ali, já tem a formação de alguns coletivos de mulheres negras. Lélia era uma intelectual respeitada. Antropóloga e filósofa, ela vinha desenvolvendo reflexões sobre a condição do negro no Brasil, contribuindo com o Instituto de Pesquisas e Culturas Negras, que foi a organização negra mais influente na cidade do Rio de Janeiro na década de 70.
é uma organização que frequentaram várias lideranças importantes, inclusive a própria Lélia Gonzalez, uma liderança importante. Então, essa Lélia que vai para o MNU, ela já é uma liderança de organizações, né? Lélia Gonzalez era uma intelectual fora da curva e muito influente no meio negro do Rio de Janeiro, e ajudou a pensar o ato do dia 7 de julho no Teatro Municipal, e também articulou a ida de outras lideranças do Rio de Janeiro. Era o caso de Abdias Nascimento, líder negro histórico respeitado até mesmo fora do Brasil. E ela se articulou com Abdias, né? Então são duas lideranças que saem aqui do Rio de Janeiro para o Teatro Municipal, né? Para as escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Mas não foram só eles. Outros pensadores e lideranças negras foram o ato de fundação da MNU. Mas somente Lélia se envolveu mais profundamente com o novo movimento. Ela se tornou dirigente do MNU, ela atuou nas reuniões, nos congressos do MNU, e ela também formou a Organização de Mulheres Negras, o Nizinga, né? Então, quando você lê, por exemplo, dentro dos jornais do MNU, você encontra entrevistas, referências a Lélia Gonzalez, porque ela já era conhecida como uma liderança importante de destaque nessa organização. Lélia Gonzalez assumiu então a responsabilidade de fazer o movimento negro unificado ganhar capilaridade nacional e legitimidade institucional. Ela entendia que isso era importante para que as reivindicações do movimento não fossem ignoradas com o tempo e se perdessem no mar dos problemas que o Brasil enfrentava no final da década de 70. Ela passou o primeiro ano viajando pelo país, promovendo encontros, congressos, palestras e tudo o que fosse possível para ganhar apoio de intelectuais, militantes e políticos negros. Chegou a bater no gabinete de um respeitado político da oposição que era negro. O objetivo dela era apresentar a plataforma política do Movimento Negro Unificado e conseguir com isso o apoio de alguém de dentro da máquina pública para pautar o debate racial de maneira contundente. Ela se sentou na antessala do gabinete com os papéis nas mãos para esperar o sujeito lhe atender. Lélia era uma mulher de pele escura, cabelo crespo natural, com um pequeno black power. Ao avistar sua presença no recinto, a recepcionista, também negra, se adiantou e abordou ela de forma ríspida e disse: "Escuta aqui, minha filha. Se você veio aqui para pedir emprego, não adianta porque ele não vai te receber." Na cabeça da mulher, uma negra só poderia falar com um político se fosse para pedir emprego. Mas Lélia estava ali para articular politicamente em favor da população negra. Quando finalmente falou com um político negro, ela percebeu que ele não deu muita importância para o que ela pautava e viu o programa político do MNU ir parar no fundo de uma gaveta. Logo cedo ainda, no nascimento do MNU, Lélia Gonzalez percebeu que se quisesse fazer avançar as pautas raciais e abalar as estruturas do mito da democracia racial, do apartheid tropical, teriam que eles mesmos se infiltrar na máquina do Estado. Era hora do movimento negro dar um passo além daquelas escadarias e entrar nos corredores do poder. A experiência da luta política dos antigos militantes negros deixaram importantes lições para essa geração dos anos 70. Monteiro Lopes, o primeiro deputado negro eleito em 1909, quase teve sua candidatura cancelada por ser preto demais. Nos anos 20 e 30, José Correia Leite, em nome da autonomia de candidatos negros, começou a defender a ideia da criação de um partido negro no Brasil. Seu sonho se realizou no fim dos anos 30, quando a Frente Negra Brasileira, a maior organização negra até então, se tornou um partido político, mas foi posta na ilegalidade pela ditadura de Getúlio Vargas e acabou extinta. Lideranças do MNU na década de 70 entendiam a importância de que seus quadros de militantes se candidatassem a cargos políticos, pois só assim poderiam de fato mexer nas estruturas racistas do país e questionar de dentro para fora o mito que vivíamos uma democracia racial. A ditadura começava a agonizar e dava os sinais que em breve teria seu fim. A possibilidade de abertura política fortaleceu organizações progressistas.
E a estratégia do movimento negro naquele momento foi unir forças com essas organizações para conseguir se institucionalizar. Uma dessas organizações seria chamado de Partido dos Trabalhadores. Então, nós tivemos uma presença importante na criação do PT, nós ajudamos a criar, por exemplo, no bairro da Bela Vista, na região centro, não é? Essa nova agremiação partidária nasceu com a intenção de ser aquilo que seu nome diz, Partido dos Trabalhadores. Então, fez sentido para a maioria das lideranças negras de São Paulo, ligadas ao MNU, se juntar a eles nessa formação. Eles foram os responsáveis para levar para dentro do partido as pautas e reflexões sobre a situação do negro no Brasil. E nessa primeira hora do partido estava também Lélia Gonzalez. Ela era uma liderança do PT, ela participou da primeira diretoria formada no Partido dos Trabalhadores, ela estava. Ela ajudou a articular, treinar e formar as lideranças nas questões raciais. Mas não demorou muito para que os membros do MNU se dessem conta de que a pauta racial não era prioridade nem mesmo nos partidos de esquerda. O que eles diziam na discussão é que se você ficasse discutindo a questão racial, a questão da mulher e tal, enfraqueceria o enfrentamento da luta de classes, né? Num primeiro momento, isso se estabelece muito, até fortemente. E depois os negros é que vão forçando a barra para que se faça essa discussão no interior dos partidos. Mas Lélia Gonzalez estava disposta a se fazer ouvir e disputar o espaço de luta no interior do partido. Tem uma narrativa que se conta que uma vez ela precisava falar, teve que subir na mesa para ser ouvida, né, no Partido dos Trabalhadores. Foi nesse espírito de luta pelo seu espaço de fala e de autonomia da população negra que em 1982 ela se candidatou como deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Se candidatar e ser eleita para a Câmara Legislativa era uma ferramenta importante da luta antirracista. Era um passo fundamental para mexer na estrutura legal do país e mudar o eixo das estruturas de poder que boicotavam a população negra desde a abolição da escravidão. Como deputada, Lélia teria legitimidade institucional para pôr em xeque o mito da democracia racial. O MNU teria uma porta-voz de dentro da máquina estatal, e aquilo seria algo inédito no Brasil. Mas quando o resultado das eleições chegaram, Lélia Gonzalez e o movimento negro tiveram um choque. Ela tinha sido a segunda candidata mais votada do partido no Rio de Janeiro. Mas isso não foi suficiente. Perdeu as eleições por apenas 800 votos. Quase todo mundo do partido perdeu em 82, mas ao contrário deles, Lélia Gonzalez tinha ido bem. O sentimento de impotência e derrota foi grande, mas não durou muito tempo. Lélia Gonzalez não tinha sido eleita, mas outra mulher preta foi. Seu nome era Benedita da Silva. Líder do movimento de favelas, ex-empregada doméstica, moradora da favela do Chapéu Mangueira, Benedita da Silva seria, naquela década, o principal nome da militância negra na política institucional. Naquele ano de 82, ela surpreendeu ao ser eleita vereadora no Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do país. Mas diferente de Lélia Gonzalez e outras lideranças negras do MNU, Benedita não era conhecida no meio da intelectualidade, não tinha vindo dos meios acadêmicos e nem tinha circulação na classe média. Apesar da mesma origem, entre Benedita da Silva e Lélia Gonzalez existia um abismo. Mas isso não impediu que elas se aproximassem e se tornassem grandes amigas. Então a Lélia Gonzalez foi para Benedita uma figura interessante, porque ela ajudou a criar esse vínculo, né, entre as classes populares, mulheres de origem de favela e etc. Né? Então a Lélia colaborou, a Lélia queria muito escrever até a biografia da Benedita, porque entendia a importância de uma mulher negra de origem de favela, com a trajetória que ela teve, se tornar uma vereadora na capital do Rio de Janeiro. Elas tinham se conhecido um pouco antes de Benedita vencer as eleições. Lélia Gonzalez, além de diretora no MNU,
Foi a única liderança do movimento eleita para compor o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Por conta disso, foi apresentada para Benedita da Silva. Logo que bateu o olho nela, percebeu que estava diante de uma líder promissora. Benedita não tinha vinculação partidária, nunca tinha participado de nenhuma organização do movimento negro. Então, Lélia Gonzalez se tornou a sua mediadora nesse novo mundo que se abria. Foi assim que Benedita viabilizou sua candidatura a vereadora na capital fluminense. Sob a bandeira de mulher, negra e favelada, ela surpreendeu a todos ao ser eleita com uma certa tranquilidade. Num gesto que a própria Benedita considerou nobre, Lélia Gonzalez renunciou sua posição no Diretório Nacional do partido para se tornar assessora parlamentar de Benedita. Lélia via naquela mulher negra, favelada, líder popular, um caminho possível de real transformação social. Via nela a possibilidade de uma resposta concreta aos efeitos do apartheid tropical. Ninguém sabia ainda, mas aquela amizade mudaria a trajetória política de ambas e transformaria o Brasil para sempre. Dessa união, a população negra iria colher os melhores frutos e avançar pautas como nunca antes. Depois de quase 100 anos da Lei Áurea e da abolição inconclusa da escravidão, a população negra teria uma chance, uma única chance de virar o jogo e mudar o rumo da história. Agora era a hora das peças negras do tabuleiro fazer seu movimento. E o próximo passo mudaria o rumo da história. E no próximo episódio, Benedita da Silva, apoiada por Lélia Gonzalez e outras mulheres negras, consegue avançar na carreira política e se tornar a primeira mulher negra eleita deputada constituinte da história do Brasil. Com a caneta na mão, ela tem a chance única de mudar o ordenamento jurídico do país em favor da população negra. Porém, terá como desafio pela frente as estruturas racistas do apartheid tropical.